Nesse vídeo, descreveremos como ocorre o processo da individualização da consciência atômica. Mas qual a razão da consciência atômica expandir-se do universo e individualizar-se, que é estar aprisionada em um corpo físico? É cumprir com o propósito da evolução do universo. O significado da palavra evolução é desdobrar-se. Assim, a consciência atômica ou espírito desdobra-se em múltiplas jornadas para alcançar através da alma a expansão do seu coeficiente de luz, corroborando com o propósito de evolução do universo. O espírito é emanação de luz e, sendo a própria consciência atômica individualizada, é dotado da inteligência que escolhe os pais e o meio ambiente para compor os fatos de uma jornada da alma necessários para a sua evolução. Assim começa nossa origem cósmica. A consciência atômica ou espírito é atraída pelo campo de força criado no momento da fecundação, coexistindo no corpo quando a epiderme se invagina para formar o sistema nervoso, cérebro e tubo neural. No âmago do cérebro, a consciência atômica que individualizou-se da consciência cósmica é um corpo de natureza cristalina, descrito como glândula pineal. Existe uma intenção, um propósito ou desejo da causa primordial de criar e expandir o universo, e graças à energia fecunda desse princípio divino, que é a inteligência intrínseca informacional quântica, que se perpetua o contínuo movimento da espiral da vida. O momento do nascimento é o ápice da dança cósmica. O universo pulsa esse contínuo movimento da espiral. A simbologia das palavras não alcança a grandiosidade desse momento. A consciência atômica ou espírito há muito aguarda os passos dessa dança cósmica, que é o movimento dos planetas, das galáxias, compondo os acordes dessa sinfonia cósmica, orquestrada pelo Criador, a inteligência primordial. Miríades de memórias existenciais de todas as jornadas dessa consciência compõem os códigos desse DNA consciencial. É sua meta-história escrita em seus registros akáshicos, recortes das jornadas da alma que trazem significado para muitos acontecimentos no palco da vida, nomeando através das jornadas anteriores da consciência o acontecimento dessa jornada atual. Essa meta-história pode ser compreendida pelo viés da física quântica, através do princípio da descontinuidade, da não localidade. Na vida intrauterina, o aparelho psíquico do bebê funciona através do ego incipiente, que é o registro da onda eletropsíquica da alma desencarnada na última jornada da consciência atômica em um corpo físico. A instância consciente do seu aparelho psíquico, onde se inscreverá o filme da alma que vai nascer, nessa encarnação da consciência atômica, é uma tela em branco, permitindo que a alma elabore o salto quântico do elétron. Saltar significa a alma encarnada sair da zona de conforto, vencer as resistências e fazer uma nova escolha
aproveitando a possibilidade para reescrever a meta-história da consciência ou espírito em evolução, tecendo no universo o processo contínuo de involução, evolução, morte e renascimento. O momento do parto é permeado pela angústia de aniquilamento, que fica registrado no aparelho psíquico do bebê como um medo, um desamparo. Por essa razão, esse deve ser um momento de acolhimento. Nasce o corpo e quando o bebê inspira pela primeira vez o sopro do Divino Criador, nasce a alma. Através da placenta, a árvore da vida, o bebê é nutrido e protegido. Essa proteção deve ser contínua. Ela é percebida pelo bebê através do amor materno, o amor de quem cuida o bebê. Esse cuidado e proteção é condição essencial para que ocorra a integração espírito, corpo, alma, na primeira etapa do desenvolvimento da alma, que é o processo de integração. O bebê inicialmente percebe-se a si mesmo como partes, e aos poucos ele vai fazendo o reconhecimento do seu corpo integrado. Simbolicamente, o amor é a cola que une e integra as partes desse todo, esse microcosmo que está se constituindo. No início da vida, o bebê é dotado da onipotência, pois vive em estado de ser ou estado de bem-aventurança. E a partir do desenvolvimento e fortalecimento da alma, mais ou menos aos 3 anos de idade, ele deixa de identificar-se com a sua unidade divina e começa a identificar-se com a natureza egóica da alma. O processo de desenvolvimento da alma continua através da etapa de personalização e etapa de realização. E quando o tempo se esgota, a alma deve ter cumprido com a tarefa de causar a expansão de luz da consciência atômica. Quando cessa as atividades vitais e o corpo jaz inerte sem o pulsar da vida, a alma vai se desprendendo do espaço interior até o rompimento do cordão que une a alma ao corpo físico. A alma, agora desprendida do corpo físico, vagueia, muitas vezes, sem o saber da própria morte, pois a sua desagregação depende do grau de depuração dos pensamentos, sentimentos e emoções que compõem o seu corpo sutil. Uma onda eletropsíquica da alma desencarnada será o ego incipiente, dentro da consciência atômica, uma possibilidade para o movimento contínuo de morte e renascimento, até que a consciência atômica alcance a totalidade da expansão do seu coeficiente de luz. A consciência atômica são ondas de possibilidades que aguarda no seio divinal a dança cósmica, que é o momento da reencarnação. Enquanto a consciência atômica ou espírito aguarda, as possibilidades não sofrem colapso, ou seja, não há conversão para as possibilidades em curso até a próxima jornada da consciência em um corpo físico, pois a conversão de onda em partícula depende da alma observante que nascerá. A alma encarnada é detentora do livre-arbítrio. Pode e deve transformar essas ondas de possibilidades em fatos, e assim o acontecimento do passado é possível de ser modificado no presente, causando a evolução da consciência atômica ou espírito, corroborando com a evolução do universo.
Inscreva-se em nosso canal. Vamos tecer juntos vieses, caminhos, descobrindo nossas potencialidades para fazer uma melhor escolha e assim cumprirmos com o propósito da evolução.